Seguindo com a história dos gregos, nesse nosso quarto vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o período homérico. Este período é quando chegam os helenos, especialmente o último grupo de helenos, que são os dórios. Lá no período pré-homérico, aqueus, eólios e jônios já haviam chegado, mas agora chegam os dórios no período homérico. E os dórios são um povo menor, mas eles dominam duas coisas que a maior parte dos helenos e os próprios creto-micênicos não dominavam. Quais são as duas coisas? O cavalo, eles já haviam domesticado o cavalo, e o ferro. Então isso dava a eles uma vantagem militar simplesmente fantástica. Andar sobre cavalo, no meio de uma multidão, no tumulto de uma batalha, é da maior importância. Isso dá uma vantagem enorme, porque você tem velocidade, você tem postura, você tem posição de ataque continuamente. E o ferro, ele é perfeito como arma de guerra. As lanças e as flechas com ponta de bronze são boas para perfurar, mas são frágeis para corte. Então os gregos, os dórios, quando chegam usando armas de ferro, todas as vezes que eles fazem guerra, eles conseguem vencer porque as suas armas são superiores. O uso do cavalo, inclusive, vai ser consagrado em mais um mito da história grega, que é a história da Guerra de Troia, que apesar de ter sido uma guerra real, mas a forma como ela é contada, com aquela história da construção do cavalo, é uma forma meramente alegórica. Não é mentira, é uma alegoria histórica. Qual é a diferença da mentira para a alegoria, para o mito, para a parábola? É que a mentira é uma invencionice. Você está contando uma coisa que jamais aconteceu. Quando você conta um mito, você está transformando a realidade numa narrativa compreensível para a realidade da sua época. E é isso que Troia conta. Quem conta a história de Troia é justamente Homero. E não é à toa que a Guerra de Troia, contada na Ilíada de Homero, conta a guerra de Dórios contra os troianos. Quando os dórios chegaram, já haviam os creto-micênicos, que dominavam a terra, e haviam os aqueus, jônios e eólios, que tinham chegado um pouco antes. E estavam vivendo pacificamente nas beiras das terras dos creto-micênicos. E onde ficariam os dórios? Não tinha lugar para eles. O último a chegar fica em pé do corredor, todo mundo conhece isso. Mas os dórios tinham um argumento para sentar, não apenas na janela, mas até para dirigir o ônibus da história, que era, repito, o cavalo e o ferro. Então eles não aceitam chegar e ficar como que vivendo das sobras. Então partem para a violência para cima de todos que estão lá, mas principalmente dos creto-micênicos. Os demais helenos, vendo a fragilidade dos creto-micênicos, porque as guerras eram sempre contra mulheres, velhos e crianças, eles também tomam a mesma iniciativa e partem para cima. E aí os creto-micênicos, que não morrem na guerra, têm duas opções. Na verdade, ficam três opções. Ou morre na guerra, ou foge, e aí nós temos a chamada diáspora, quando eles fogem especialmente para a Itália e fundam a chamada Magna Grécia, ali na parte sul da Itália. Você vai ver que tem muitas cidades italianas que levam nomes gregos, como, por exemplo, Nápoles. Por que polis? Polis é cidade em grego. Nápoles. Então, eles vão para o sul da Itália e formam lá Magna Grécia. A primeira opção é morrer na guerra, lutando. A segunda opção é fugir. E a terceira opção é ficar. Mas os que escolhem ficar vão ter que aceitar a condição de ser escravos nas terras que lhes pertenceram anteriormente, nas terras em que eles foram criados como homens livres, como senhores da terra. Agora serão escravos de aqueus, de jônios, de eólios e principalmente de dórios. Então essa é a grande característica do período homérico. A chegada dos dórios vai mudar inteiramente o jogo de forças, o equilíbrio de forças, o relacionamento entre os povos existentes na Península Grega.
creto-micênicos ou povos pré-helênicos e os demais povos helênicos, aqueus, eólios, jônios. Tudo muda com a chegada dos dórios, que são um povo guerreiro e muito violento. Além disso, eles têm, repito, o ferro e o cavalo.